Eu não sei. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse conteúdo é muito sensível para menores de crianças e adolescentes, porque é um assunto muito, assim, uma reflexão muito grande, né? E também vai fazer com que vai cair um balde de água fria na vida de vocês hoje, nesse vídeo de hoje. E vocês vão acordar para a realidade, né? Mas ainda mais pessoas ainda que ainda acreditam, né? Que existe uma força sobrenatural de Deus e tudo mais. Gente, todos os dias a realidade está massacrando. E eu vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo aqui no canal, aqui, é a realidade mesmo. Vou mostrar essas imagens aqui, né? Dessas crianças, essas crianças doentes aqui, com câncer, mulheres grávidas com seu sistema do corpo delas, que elas conseguem, o próprio organismo delas consegue tirar a vida dessas crianças dentro da barriga delas. Para você ver que o sistema de Deus é muito poderoso e perfeito, né? Um sistema muito perfeito, né? O sistema de Deus. Sistema que faz com que as pessoas nasçam com problemas, se um fosse, na verdade não tem como culpar as pessoas, porque se o sistema fosse realmente perfeito, sem problemas, né, a gente temos que, quando a gente compra algum produto, ele tem que vir com muito bom, né, o produto tem que vir muito sem problemas, né, e aí se o ser humano foi comprado ali, né, o seu sangue ali de Jesus e tudo mais, para pagar os pecados, de qual pecado mesmo, né, porque o ser humano, aí você vê essas doenças aí, né, de crianças nascendo com câncer, assalto, acidentes, milhares de coisas acontecendo todo santo dia, de todas as tragédias, doenças, dermatite, doenças na pele, doença no cabelo, doença nos olhos, doenças autoimunes, doenças, várias outras doenças. O que mais existe é milhares e milhares de doenças. Em um mundo onde as pessoas dizem, nossa, o Deus é o tempo todo bom. E as doenças comendo solto, as pessoas sofrendo, né, de doenças nos hospitais, pessoas doentes, todo o tempo, né, precisando de uma cura. E muitas vezes nem mesmo a medicina dá tem jeito, às vezes, para esse resultado que elas querem. O cemitério lotado, pessoas doentes. E aí ainda tem pessoas dizendo, olhando para essa vida, olhando para essa vida e olhando para tudo isso, dizendo, nossa, mas aí Deus é perfeito. Deus é tão perfeito que ele cria os seres humanos para poder errar, para poder nascer com doenças que atacam o organismo de crianças, para poder ficar doentes com várias doenças na pele ou doenças autoimunes e tudo mais. E elas não teve nem pecado nenhum, não teve livre-arbítrio também nenhum. Mas aí elas nasceram assim. E aí tem pessoas ainda que acreditam que esse mundo, Deus criou as pessoas para perfeitas, né? E as pessoas, que o mundo é perfeito, tudo que Deus faz é bom. É bom mesmo? É bom a criança, um filho seu, nascer com doença. É bom mesmo, isso é justo, né? A arte de Deus, né? De ter criado o ser humano com tantos problemas, e vai ter que se sujeitar pelo resto da vida, até o fim da vida, e ganhar como presente a morte. De todas as maneiras. Você pode até mesmo passar o ano todinho cuidando da sua saúde, tomando os melhores medicamentos, melhores cuidados,
melhores tratamentos, melhores hospitais, melhores médicos. Mas aí a morte vai chegar para todos nós, você querendo ou não. A doença vai chegar de todas as maneiras. Aí vocês chamam isso de quê? De provação divina? O que? Forças espirituais, provações espirituais, porque Deus está lhe testando, porque algo bom vai vir depois. Me poupe. Uma das coisas mais cruéis é você saber que as coisas acontecem de ruim desse mundo com as pessoas mais inocentes que existem, como crianças, idosos. E você vê essa realidade com pessoas totalmente assim, sabe? E não tem um livre-arbítrio como uma criança. Acontecendo coisas absurdas com crianças abusadas, crianças sendo mortas aí necessariamente. Um prédio caindo nas costas de uma criança. Ou até mesmo um acidente acontecendo com um idoso ou com uma criança. Uma das provas que não existe Deus nenhum. Isso aí é fato, né? Porque da onde que uma criança tem para merecer tanta maldade, tantas doenças, passar por tantas doenças aí, né? E aí ainda mais elas precisam ser tem que aceitar a doutrinação do dogma religioso, acreditar ainda como educação e ainda mais também como muito diploma e com muito orgulho, como caráter, ética, bons costumes, estudar, aprender, aceitar historinhas de Adão e Eva, essas historinhas de Jonas, porque Jonas foi comido por uma baleia, essas historinhas aí bíblicas. As crianças hoje em dia totalmente tapadas. As crianças estão nascendo tapadas, né? Porque as crianças estão cada vez mais aprendendo essas historinhas e ficando mais burras, na minha opinião, né? Isso é muito triste. Ao invés de nosso governo poder ensinar as crianças a aprender outras coisas mais de ciências, de aprender mais sobre o corpo delas, a cuidar mais da saúde delas. Mas não, as crianças hoje em dia estão aprendendo coisas inúteis nas internets, nas igrejas, sendo doutrinadas, aprendendo historinha de Adão e Eva, né? Essas historinhas aí que não faz sentido, né? Se você pegar no pé da letra. Mas é essa a realidade, né? Que nós vivemos hoje em dia. A injustiça. Aí você vê esses vídeos, essas fotos, todas aqui que eu tô mostrando aqui. Você chama isso de criação divina? Você chama isso de criação divina? Realmente uma criação divina perfeita. Ela criaria tudo isso aí? Criaria tudo isso aí que vocês estão vendo? Essas coisas aqui bonitas que você não enxerga? Você chama isso de criação divina? De um Deus tão, né, ao máximo? Me poupe, me poupe, me poupe, me poupe, por favor. Não é impossível que as pessoas elas ainda estão não estão percebendo essas coisas, né? É impossível as pessoas não perceber que da onde que uma criança tem para merecer de usar uma doença, ter uma doença no corpo dela, né? Que pecado que ela fez? Um ser humano e ainda tem um Deus ainda onisciente que ele já sabia. Ainda mais você ainda vai ter que fazer o quê? Submeter, ainda fazer o quê? É um Deus tão onisciente que ele coloca a doença em você, permite que a doença entre dentro do seu corpo, e ao mesmo tempo você vai ter que ainda submeter a pedir a ele a cura. Você tem que pedir a cura a ele. Ele coloca a doença, permite a doença, e ainda você vai ter que ir lá na igreja para o pastor, ser roubado de dinheiro, milhões de dinheiros, ainda tem que pedir a cura. Ele coloca a doença e você tem que pedir a cura, mas ele não é onisciente. Não é verdade? Ele já sabe das coisas, né? Então não precisa eu pedir nada, né? Porque ele já sabe. Então por que eu vou ficar perdendo meu tempo
pedindo a ele uma coisa que ele já sabe. Ah, porque Deus precisa de sacrifícios, porque Deus precisa de aprovação que você ama ele. Ah, porque foi falta de fé. Ah, porque foi o pecado oculto. Me poupe. Me poupe. É esse o vídeo da reflexão de hoje. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É ridículo e é impossível pessoas ainda acreditarem nessa fantasia ainda. Porque acreditar que... Não, gente. Você falou por aqui. Seja muito bem-vindo. Me chamo Cisita. Esse aqui é meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma reflexão aqui junto com vocês no vídeo de hoje. Então vai deixando gostei, vai compartilhando e deixando sua opinião aqui nos comentários. Assim, se você entendeu, se faz sentido, tudo mais, o que a gente estamos vivendo na nossa sociedade, né? A filosofia da teologia, ela é muito clara falando sobre a realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. A, a realidade, o universo em si, ele não escolhe pessoas. Ele não quer saber se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, se você é pastor, se você acredita, se você não acredita, se você é ateu, se você é qualquer outra pessoa. O universo, ele está causando muitas coisas, causando muitas dores desnecessárias, catástrofes naturais. Você viu aquele caso do que aconteceu com, lá na Finlândia, se não me engano, né? Terremoto. E é nisso que nós sabemos, descobrimos quem nós somos, seres humanos, quem nós somos. Porque o que acontece é que nós descobrimos que quem nós somos de verdade. Quando nós descobrimos que as pessoas, elas, descobrimos que quando o terremoto acontece, as pessoas ficam afastadas uma das outras. As pessoas ficam longe dos seus familiares. Elas perdem a vida. Do nada. As escolas fecham, os trabalhos param de funcionar, os hospitais lotados, as escolas fechadas e as igrejas também, tremendo, sacudindo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O universo é só apenas, o universo é só isso. Ele não obedece à lei da física. E ele não lhe obedece. Ele não obedece nem eu nem você. Ele só simplesmente acontece. E aí, é nesse vídeo que chega a um ponto mais reflexivo. Deus está no controle disso tudo? É, Deus está no controle disso, né? E quando mais a gente menos precisa de Deus, a gente não tem Ele perto. Mas queremos nós o tempo todo. Você não consegue controlar a doença. Você não consegue controlar as catástrofes, as doenças, as crianças sendo abusadas. Mas Deus consegue. Mas na teologia. Só que na realidade você vê que não, ninguém tem esse poder. Vai falar com câncer, vai falar com terremoto, para dizer, não, eu vou só apenas escolher as pessoas que não acreditam em Deus, para elas serem sacudidas, enquanto as pessoas que acreditam, elas vão ser acolhidas, vai ser protegidas, enquanto isso não aparece, porque querendo ou não, você vai, é, você precisando ou não, você vai passar por isso, né? E aí você vê, se dá conta que Deus está como uma pedra, em silêncio. E para isso dizer que existem anjos, exércitos de deuses, o tempo todo cuidando
das pessoas, que os teólogos dizem, não explica só apenas, na verdade é só apenas palavras. Isso não explica nada, porque é só apenas palavras. Porque a morte ou o tsunami, ou enfim, as tragédias, você pode perguntar para ele. Pergunta para ele na hora no final da morte, no final da vida. Pergunta para a morte se ela vai deixar de você dizer, não, você vai parar de viver e tudo mais, para você ver se a lei da física, a lei da natureza vai lhe observar, se vai lhe dar mais uma chance, se vai lhe proteger. Porque vai chegar para todos. Você vai ter que lidar com isso. A lei da física, do universo, o mundo, as doenças, os vírus, as bactérias, o universo é totalmente indiferente a nós. As doenças, os vírus. E aí, você, querendo ou não, se você se proteger de uma doença, você vai aparecer outra doença. Se você está se livrando de uma coisa, vai acontecer outra. Então tem mil, mais milhões de, de coisas que você pode estar se protegendo e ao mesmo tempo vai vir de uma hora para outra, vai acontecer com você. Não se sinta especial, porque acontece com os outros, porque não vai acontecer com você. Porque todos os dias nós estamos se livrando, tem milhares de causas que podem acontecer a qualquer momento. Mas a pergunta não se cala. Não é para ele, ao universo, ele não quer saber se tu tá com vida, se tu não tá, enfim, se tu é pastor ou não, enfim. Na hora H, oração nenhuma, Deus, nem oração, músicas nenhuma, louvores nenhuma vai impedir disso acontecer. Porque isso vai acontecer e pronto, acabou. Essa é a verdade. E aí, nós damos contas que nós podemos viver. A gente vivemos, mas na verdade é um desespero, né? A, no desespero e nós estamos apenas agregando só apenas para a sobrevivência, porque é justamente isso que alimenta de você da desgraça dos mais fracos, usando da desgraça dos mais fracos para poder sustentar é, com uma estética, né, na verdade. Ele se alimenta da desgraça dos mais fracos para poder se alimentar, né? E aí você vê a desgraça acontecendo e é um grande sinal muito nítido, porque essa estética você vê nos hospitais. As filas, as filas, as, as mães carregando seus filhos nas costas, nos, várias crianças com paralisia cerebral, com câncer, com microcefalia, pessoas com deformidades, idosos debilitados, andando de cadeira de roda. Você vê também é, parentes sendo expostos ali apenas para uma dessas duas da vida é deixar o na verdade, né? Deixa de ser uma estratégia e exige acolhimento. Mas aí são silenciosamente, porque vira até mesmo conteúdo. E é usado isso, essa imagem, para poder externa, para validar a autoridade e quem está no topo do poder, quem está na alta.
Então, vai sacudir independente se for terremoto, se for tsunami, se for acontecer, o universo ele não quer saber. As doenças, elas não querem saber, ela vai pegar. Ela vai passar para você, ela vai pegar, vai. Por quê? Porque é a lei da física. E aí, e nisso, você vê, eu lhe pergunto, nisso tudo de tragédias que você vê no mundo, coisas boas também acontecem. Mas de todas as tragédias disso, o que é que você vê quando você vê essas coisas acontecendo? Quando você vê a mão de Deus no controle disso tudo? E cada vez mais a tragédia biológica, que também explica que exige o acolhimento silencioso, né? Mas vira um conteúdo. Usa-se até mesmo das imagens das vítimas, da fragilidade extrema, né? Para validar a autoridade. Aí se ocorre a melhorar a momentânea, né? A melhora é momentânea, porque pelo efeito da adrenalina, a sugestão é psicológica e o sistema acolhe esses louros, né? Essa realidade volta a esmagar o corpo no dia seguinte, porque o silêncio institucional engole a vítima. E o sinal é que a financeira da inocência é que o discurso institucional usa a imagem do asilo, a pessoa caindo aos pedaços da ala infantil e até mesmo sem recursos, né? E vamos ser bem honestos, porque não é para fazer apenas uma denúncia política, ou assumir uma própria a incompetência, até mesmo ingerir um afeto. Mas para dizer isso, olhe como o mundo é cruel, contribuam com nossa estrutura para que o julgamento de Deus não caia sobre as suas finanças. E aí, por outro lado, o sinal da dor da infância, da velhice, da preficância, é, preficada, né? Ela continua e ela serve até mesmo como moeda de troca perfeita para manter o topo, né? E quando a contradição bate na porta, porque a forma comparativa da política é como um colapso de um sistema de saúde, como eles entendem a forma deles, dos idosos, do abandono, das creches, dos orfanatos, da liderança que usa a fé para ditar regras morais, até mesmo para sobre a vida privada, né, das pessoas. Mas desaparece no debate da pública, né, no público, porque elas têm voz ativa para ditar esses dogmas. Mas controlar o comportamento social, mas emudece o diante da falência estrutural, porque condena o idoso à fila do SUS ou a criança da desnutrição, porque o sinal, o silêncio prova que o interesse nunca foi a defesa da vida, em sua totalmente biológica, existencial, mas sim o controle das narrativas. A vida só importa quando serve para palanque, quando ela exige com cuidado complexo. A fralda da diligência, né? E aí, afinal disso tudo, o real é no leito. Ela não se torna vista, né, pelo sistema, porque o sinal definitivo de que essa conta não fecha é que a própria instituição precisa criar um vocabulário da anestesia, né? As expressões Deus quis assim, é na hora dele. Para uma criança que morreu falta de saneamento, ela está pagando o que devia. Para o idoso sofrendo um isolamento,
são os curativos e ideológicos que a estrutura inventa para que a sociedade não enxergue o óbvio. E o sistema diz na porta do Criador do Universo é o mesmo que escolhe a fechar os olhos para cruzar os asfaltos e também, né, empurrando com a barriga, porque a capacidade de escolha anula o argumento comum e o livre-arbítrio humano como causa do mal. A vulnerabilidade total disso é que o Disney da criação dessa visa é a proteção dos inocentes, só que a dependência absoluta da criança torna algo mais fácil para as falhas estruturais, porque e morais, até morais também da sociedade, porque muitas tradições religiosas associam velhice à sabedoria e à proximidade com o divino. E conteúdo do processo biológico real também é desnecessário, senescência frequentemente porque desafia a ideia da Disney da inteligência, até mesmo compassivo, porque vamos lá, né, gente, vamos ser bem honestos, porque a desgradação da consciência, as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, apagam a identidade da memória da própria essência, que a teologia chama de alma, espírito, muito antes de o corpo físico parar a funcionar. A perda da autonomia, o idoso muitas vezes é forçado a retornar ao estado de dependência total, porque no início da vida, mais sem energia, perspectiva de um futuro da infância, e enfrentando frequentemente o abandono institucional e a família. Sendo que esses problemas, né, deveria ser decorrido para o governo, né, porque... E o que, agora eu lhe pergunto, aonde nisso que existe o livre-arbítrio, né, onde as pessoas usam esse argumento de tentar conciliar a existência de um Deus com essas realidades ao longo dos séculos. Foram construídas diferentes linhas de pensamento. Uma delas é o livre-arbítrio das estruturas humanas. Só que o argumento da miséria infantil, o abandono dos idosos, não são falhas de criação de Deus, mas sim de um egoísmo humano. O livre-arbítrio permitiu que a humanidade criasse sistemas desiguais que falham para proteger as suas próprias pontas mais frágeis. E o mundo é caído, a visão da teologia, porque muitas religiões abraçam a ideia que também o mundo atual está corrompido ou afastado do plano original devido à queda espiritual ou moral ao longo do isso trazendo uma resposta imbecil, porque vamos falar a verdade, né? Esses caralhos desses teólogos e também essas pessoas que ficam falando sobre a Bíblia para poder trazer respostas fáceis e rápidas. Esses caralhos desses vagabundos, filha de uma puta, eles não olham a realidade não, né? Não é verdade? Porque, mas o Tirita não fala isso porque Deus não gosta disso. Eu falo sim, é a verdade, é a realidade, porque os filósofos Friedrich ou Albert ou Camus argumentam que tentam encontrar o Disney divino é uma justiça cósmica nessa engrenagem, dessa ilusão do planeta Terra, porque para o cientismo a natureza é diferente, a biologia simplesmente segue o seu curso, envelhecimento, mutações genéticas e moralidade é uma construção puramente humana para tentar proteger o mais fraco. E agora, seja sobre a ótica, seja sobre a fé, seja sobre a crítica social, existe uma contradição entre esses ideais do divino. É a fragilidade real dessas crianças, desses idosos, que funcionam como um espelho. Eles põem o que independentemente quem é o do que começou a criação. Agora, essa teologia da Bíblia, que explica que tudo é sobre espiritual,
É uma imbecilidade você pensar dessa forma, porque essas duas frases, essas fases da vida, recaem inteiramente sobre a ação humana. Essas estruturas são nós que decidimos desconstruir ou construir, porque como você enxerga essa questão? Essa existência da força da criadora é só apenas uma crítica como as instituições humanas lidam com essa fragilidade da prática. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, Cisita, não fale isso. Não falo isso o quê? Tem muitas pessoas que calam a boca. Eu sei, por medo, eu sei. Mas não fale isso das coisas de Deus. Não pode questionar as coisas de Deus. Não pode questionar as coisas de Deus. Porque Deus não fala das coisas de Deus. Não pode, porque Deus não gosta disso. O pastor não gosta disso. Me desculpe, mas eu vou ter que falar. Porque nós estamos friamente nessa realidade onde as crianças e idosos falham, se dividem em duas frentes intransigentes. A falha da lógica e a falha também do livre-arbítrio, porque são duas causas completamente diferentes que usam falando sobre o caso das crianças. Esses argumentos teológicos, falando que justificar o sofrimento humano é um livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade, o homem escolheu o mal, mas essa lógica desmorona completamente quando é aplicada em uma criança. Porque a criança que com câncer terminal ou nascida com extrema miséria não teve tempo, agência para quem acolha ou escolha ou para pecar, ou até mesmo moldar a sua realidade. O sofrimento infantil é um ponto onde o argumento da culpa humana falha de uma forma mais cruel, porque expõe uma dor, puramente, vocês me entendem, de uma biologia estrutural, porque exposta 100% inocente. E da onde que uma criança teve livre-arbítrio de querer essa vida? São totalmente culpa do governo. Do governo, porque o governo gosta das pessoas mais burras mesmo, idiota. E aí, por outro lado, por outra ponta, né, a velhice expõe uma falha quase irônica, porque o outro ponto de vista que eu tenho é que a criação inteligente, o apagamento do eu, seu objetivo da vida terrena é uma evolução espiritual, então o aprendizado ou cúmulo de sabedoria, processos como Alzheimer, demência severa, mostram que a biologia destrói a mente, mas antes da desligar do corpo. A pessoa perde a memória, reconhecimentos dos filhos, as próprias autonomias, de dignidade. E aonde está a lógica da divina nesses casos? Qual é a plano, qual para você? Qual é o plano divino nessas coisas? Qual foi o plano divino nessas coisas? Qual foi o plano de Deus? Que plano divino tem nessas coisas? Permitir que a alma desentregada, né, pelo próprio cérebro, enquanto ela ainda está viva. Agora, que plano divino é esse? Me explica aí, teólogos, pastores, pessoas que acreditam nessa alienagem. Me explica, por favor, que plano divino, que coisa, que criação perfeita é essa? Que tudo que Deus faz é perfeito. Não que tudo que Deus faz é bom. Nós estamos vivendo um cego da contradição, porque a falha mais sustentável é o silêncio institucional do cosmos, porque para que a engrenagem funcione, o topo da pirâmide seja a ideia de Deus e estruturas de liderança que usam a fé para justificar a ordem das coisas. Existe uma grande hipocrisia nisso, porque existe a obediência e a adoração, eles oferecem a entrega mais alta para as duas pontas de menos que pode defender. Quem acabou de chegar a quem está prestes a partir? Quem acabou de chegar e quem está prestes a partir? Porque é por isso que essa contradição é ao calcanhar do Aquiles
de qualquer discurso puramente fundamentalista, porque é excessivamente como romântico, sobre a vida, é a realidade que mostra que a natureza opera com as leis físicas e biológicas diferentemente, porque a história humana, por estrutura de poder, frequentemente falham com a mais vulneráveis. Você prefere puxar esse fio ou você prefere analisar junto comigo? Porque o que é que vocês pensam sobre esse caso? É uma grande injustiça, porque se a criação, se o design, se o dono de tudo da criação de Deus, ele é tão perfeito, então as coisas dele têm que ser perfeitas. Não deve ter falha, não deve ter erros. Então, se tem erros é porque também, né? Agora, a história como chegamos a esse modelo é a inserção. Existem versículos de textos sagrados da Bíblia, sagrados, né? Historinha, de contradição mais lentamente latente, né? Porque cria um choque direto também. E também existe uma promessa escrita da realidade pactual. Nisso é uma teologia bíblica trazendo uma explicação sobre o sofrimento das crianças e o declínio dos idosos. Mas esse paradoxo é um discurso totalmente muito frouxo e muito sem noção, absurdo e muito imbecilidade. Não faz nem sentido, porque a narrativa bíblica diz que as crianças são colocadas em um patamar de massa pureza e a proximidade com o divino. Mas a realidade mostra de outra forma, porque a vulnerabilidade total delas confronta totalmente, diretamente essas contradições. Por quê? Deixai a vir a minhas criancinhas, não impeçais o reino dos céus. Pertence só às que assemelham a elas. Mateus 19:14. E a contradição disso é com a realidade, porque o reino dos céus pertence a elas. E se elas são um padrão de pureza, então a lógica humana questiona porque a engrenagem da criação permite que sejam maiores vítimas de desastres naturais. São as crianças que mais são as vítimas de desastres naturais. Então, se existe uma promessa no afeto divino que a vulnerabilidade biológica extrema são expostas, então o versículo diz, outro, vede, vão, não desprezar nenhuma dessas pequeninas, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do Pai. Mateus 18:10. E a contradição é que a realidade guarda angelical. Continua essa colisão frontal com essas estatísticas de abuso e violência infantil na vida real, todo santo dia. E não faz sentido porque a crítica da existência de uma tutelar metafísica falha e não existe proteção, porque a velhice é frequentemente blindada nos textos sagrados, mas a promessa da dignidade e a frutificação continua nessa preservação da lucidez como recompensa, como pela fidelidade. A realidade ela é clínica, costuma ser muito mais indiferente, porque na velhice ainda o darão frutos e serão viçosos, florescentes. Em Salmos 92:10. Só que a contradição é muito grande, porque na Bíblia e na vida real, o vício é a produtividade em barra da decadência física natural do corpo, diante de dores crônicas, limitações motoras severas
perda de autonomia e também muito propriamente real, que vive o abandono do asilo. E existe outro versículo que é até a vossa velhice, eu sou o mesmo que ainda até os cais, os cabelos brancos, eu vos carregarei, eu fiz, vos levantarei, e vos carregarei e vos salvarei. Isaías 46, 4. Quando a mente do idoso é severamente afetada por demências progressivas, onde perde a noção do que quem é de quem são seus filhos, até mesmo da própria fé. A sensação de ser carregado de um lugar vazio e despersonalização, porque a falha lógica reside no afeto que a biologia corrói na própria mente, porque é necessário processar essa fé em salvação antes que a vida termine. Mas você não vê essa palavra da Bíblia, que seja sagrada, acontecendo. Porque é pelo contrário. As idosos são os mais vulneráveis, são as pessoas mais que sofrem. E as crianças também. Agora, quando as estruturas institucionais, usando esse discurso fundamentaliza, né, o que utilizam desses versículos de forma literal, para justificar que tudo está sob o controle perfeito, e eu lhe pergunto, que sobre controle que está esse mundo? A vida desses inocentes e desses idosos. Eles acabam gerando um afeto colateral da negligência. Porque você romantizar, é absurdo você romantizar a infância como protegida por anjos, ou até mesmo a velhice por anjo, que estão ao redor protegendo essas pessoas mais fracas, é uma grande frutífera que transferem para o plano divino. Só que essa responsabilidade, meus amigos, deveria ser mais do Estado e da sociedade, porque essa contradição aperta um nó de uma forma ainda mais violenta quando o próprio texto sagrado da Bíblia, ele assume que até a válida essa crueldade é deixando o fiel que analista sem usar uma saída confortável, como a existência de versículos de acolhimento, de promessas de proteção. Por um outro lado, a própria literal bíblica diz que a teologia carrega uma passagem que parecem justificar a fragilidade extrema, porque a punição coletiva do abandono dessas duas pontas de vida, e aí o discurso institucional costuma gaguejar também, porque ainda estão sendo expostas versículos como: o Senhor é o tardio da ira-se, mas grande em poder, e é culpado não tem os inocentes. O Senhor visita-se a iniquidade dos pais sobre os filhos e até a terceira e quarta geração. Números 14, 18. E na realidade, na lógica, é contemporânea, porque o senso da justiça básica é a ideia da hereditariedade, da culpa de uma falha moral grave, quando a teologia tenta explicar a miséria infantil ou de uma doença congênita severa como uma consequência do pecado do mundo ou de um fruto de uma quebra espiritual dos antepassados. Ele valida uma punição justa sobre um ser de agência, sem agência. E que porra é essa? Que caralho é isso? Isso é isso que as pessoas estão normalizando. Os pastores, as pessoas, a sociedade estão normalizando isso, só tentando esconder o sol com a peneira com esses versículos. Aí as pessoas não cobram da polícia, da polícia ou das autoridades, da prefeito, porque as pessoas levam para o mundo espiritual.
Ah, se é o problema social, é problema espiritual. É por causa do pecado, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí onde mora o perigo, meus amigos, é porque a, a negligência vai continuar. As pessoas vão continuar engolindo, comendo dessas injustiças, né? E vão conseguir, e vão comer até passar mal, até ficar mais doente, porque a curiosidade dessa própria Bíblia é que os momentos de realismo brutal contradizem totalmente desse discurso excessivamente romântico das instituições no altar do pastor evangélico, né? Porque o livro de Eclesiastes, por exemplo, descreve que o envelhecimento não como um processo de iluminação espiritual, mas sim de como uma decadência biológica fria é assustadora. E esse lembrete do teu Criador, lembre do teu Criador nos dias dos seus dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegarão os anos dos quais velhas e de a dizer, não tenho mais nelas e contentamento. E antes que quebre o cântaro junto da fonte e se despedace roda junto ao poço. Eclesiastes 12, 1, 6. Só que na realidade, meus amigos, a realidade é totalmente nua e crua, porque aqui fala que a biologia é comprovada da velhice que traz dias que não há contentamento. E aí a realidade mostra que não faz sentido isso que os sociólogos ficam falando, que lembra-se do teu dia de universidade, só porque a falha da narrativa institucional é tentar vender uma paz que excede todo o entendimento, mas as fases da vida onde o corpo e a mente estão operando no puro sofrimento e na perda da dignidade, o silêncio diante da barbaridade histórica é muito grande, porque a ótica da história, da social, choca o fato de que as guerras dos julgamentos descritos no Antigo Testamento, da criança, dos idosos, não eram só apenas poupados pela justiça divina, mas sim incluídos na destruição, como relatos de Jericó, narrativa do dilúvio e demais outras coisas que eu deveria estar falando aqui. Muitos outros versículos absurdos que estão na Bíblia e que são uma grande barbaridade, muito grande, viu, que estão descritos na Bíblia. Crianças sendo ultrapassadas ao meio, mulheres grávidas e tudo relatos de que são narrativas e são justiça divina. Então, da onde que tem algum criador, algum pai que esteja cuidando, um pai, um anjos e exércitos estejam cuidando dessas pessoas mais fracas? Será mesmo que tem? E falando nisso, o que é mais grande e absurdo é que a estrutura de poder tenta esconder esses textos, né? Multifacetado, mas usando a interpretação de institucional seletiva. Mas eles usam desses versículos que Deus carrega no colo para acalmar quem está sofrendo o asilo da fila do hospital. Deus está carregando no colo. Que mentira, que barbaridade, que ridículo, que vagabundo, que filho de uma puta. Porque que coisa é essa? Que barbaridade, esse filho de uma puta que não quer trabalhar, fica falando para as pessoas, dizendo que Deus está carregando o colo, que está carregando o colo. Quem está carregando o colo? Filho de uma égua. Quem está levando no colo, filho de uma caralho? Olha, gente. Ah, não fale isso porque Deus não gosta disso. Eu tô cagando e tô andando. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus não está carregando no colo, não. Os pastores dizem que Deus está carregando no colo, enquanto o idoso e a criança está sendo levado no filo do hospital, né? E usando a satirização da culpa do abandono social para o propósito divino misterioso. E usa esse versículo de anjos das crianças, os anjos das crianças. Existe anjos das crianças, é mesmo? É criança todo dia sendo abusada aí. O pastor, aí é anjos da criança. Me poupe, tenha vergonha na cara. Ah, me fale outra coisa, viu? Que barbaridade, né?
Me fale outra coisa. Me conte outra história, porque essa daí, viu? Usando a biologia do envelhecimento, adoece. Quem está nessa tentativa de humana de usar o sagrado para carimbar como perfeito o cenário é visivelmente fraturado. Então, eles validam as pessoas pelo fruto da quebra espiritual, da consequência do pecado. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave, isso é muito sério, porque talvez seja esse grito da humanidade silencioso não é escutado por causa desses versículos, porque ainda continuam normalizando essa safadeza. E quem promete uma recompensa do além para quem foi privado do básico no aquém? Crianças são de anestesiar a revolta diante da fome, da violência infantil. Aí fica usando os anjos das crianças. Anjos das crianças da puta que... Olha, não deixa eu falar uma coisa aqui não. Porque, olha, anjo só no meio do cu deles. Porque, vou falar, só anjo só tá no meio do cu deles. Porque das crianças não tem não. Porque quando a realidade rasga uma cortina onde sobre é o incômodo, a falha não está apenas na biologia que envelheceu, ou adoece. Está na tentativa humana de usar esses versículos para poder justificar a verdade, justificar que não tem anjo nenhum, exército de anjo nenhum, e que é melhor você se cuidar, você que está dentro da igreja, se cuidar, você que acredita nessas histórias, deixar para lá, porque não tem anjo nenhum, exército de anjo nenhum, pastor nenhum, blindagem espiritual, blindagem de doenças, blindagem. E muitas pessoas estão de boca aberta, escancarada, esperando a morte chegar. Porque o que incomoda é que essas pessoas, o que mais dói na gente, na prática, é o silêncio que as pessoas encontram quando cobram as respostas dessas contradições dentro dessas próprias comunidades. Porque a sensação é de que a dignidade nunca foi deixada em segundo plano. Porque a dignidade humana foi deixada em segundo plano. Talvez a resposta seja da religião, né? Que fica trazendo respostas muito fáceis, muito rápidas para as pessoas, enquanto as pessoas elas têm que se distrair com a mentira, têm que distrair com a ilusão, para não poder, não buscar, dá muito mais trabalho você cobrar do presidente, você calar, você fazer o prefeito, o governador lá mamando do dinheiro das pessoas, as pessoas vivendo uma vida injustiçada, mas aí enquanto a religião, as divindades, as ilusões, para não poder enlouquecer nessa vida de essa vida cruel, para ela poder calar a boca, né? Para poder aguentar mais o choro, aguentar mais a dor, aguentar mais as injustiças, porque a religião é a grande desculpa para isso. É aqui que existe uma grande engrenagem de se tornar verdadeiramente perversa. É quando o discurso religioso ou social se dispara para um absurdo inexplicável. Uma criança sofrendo de um leito do hospital ou de um idoso debilitado, a defiliando no esquecimento, em vez de admitir que a falha ou crueza da realidade, ela inverte do ônibus da prova. O sofrimento é transformado em ferramenta pedagógica, o teste de felicidade. E nisso, essa é a mais escancara as três maiores distorcidas dessa narrativa. É o sofrimento com um propósito secreto. Quando não há resposta lógica para a dor do inocente, o discurso institucional recorre à coringa do mistério de Deus, ou dos planos maiores de Deus. Que planos maiores de Deus na puta que pariu? Que planos de Deus é esse?
Que planos que você vê nisso tudo aqui? Que planos de Deus que você está vendo? Me fale qual o plano de Deus ver uma criança doente, morrendo aos poucos, sentindo dor. Que plano de Deus é esse? Só se for os planos de Deus no meio do cu de vocês, porque não estou vendo plano de Deus nem coisa nenhuma. É só você abrir a internet, as notícias, ir para o hospital e falar com as crianças lá, falar com Deus. Pergunta a Deus, fale com Deus, faz um teste para Deus. Faz um teste para Deus se que plano de Deus é esse que Deus tem na vida dessas pessoas. É transformar a dor de uma criança em uma lição de desespero, de desapego para os pais, ou a demência de um idoso, ou de uma oportunidade de exercício de paciência para a família. O que é, a verdade é que a falha moral é usar a destruição biológica, psicológica de um indivíduo vulnerável de um mero, usar como um instrumento de aprendizado para os terceiros, reduz o ser humano que sofre a um objeto, um mero um cenário de uma evolução espiritual, como de quem está assistindo, né? Tipo isso, tipo isso. É reduzir o ser humano a sofrer a um objeto. O ser humano é tratado como objeto, que o mero cenário da evolução espiritual é de quem está assistindo. E é teatro, porque a romantização da dor, da teologia da designação, para evitar essas pessoas a questionarem a estrutura, cria-se uma estética em torno de um sofrimento. Como, o idoso que aguenta a dor sem reclamar, ou a criança aceita o milagre que não veio, são elevados ao status de, você já sabe. Coloca aí nos comentários. São da urgência, né? De que o milagre que não veio, elevados ao status do heróis da fé. Mas uma grande falha moral é essa anestesia da indignação social. Se a dor purifica, se o sofrimento aproxima de Deus, então o que basta, né? O que se bastasse então a busca por justiça social, não é mesmo? Vamos ficar calados, né? Vamos orar mais, vamos ler a Bíblia mais, vamos para a igreja, dar o dízimo para o pastor, enriquecer ele, né? Se a dor purifica, o sofrimento, se a dor purifica é uma causa espiritual da criança, do idoso, então se o sofrimento aproxima de Deus, então para que mesmo eu vou fazer tratamento, vou fazer exame de sangue, porque eu vou ter que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que cobrar do meu prefeito, do meu governador, se a busca por justiça é social. A busca é por justiça social, não é o sofrimento que aproxima de Deus, não é a indignação que purifica as pessoas, que vão melhorar as pessoas, não é a dor que vai purificar as pessoas do mal das pessoas, não. É as melhores condições de saúde pública, por asilos dignos ou por proteção da infância, perde a urgência. A designação é vendida como virtude, enquanto a revolta legítima contra o absurdo é tratado como pecado ou falta de fé. E a promessa dos bons no além é como a conta da realidade não fecha. A conta da realidade nunca fecha. A infância foi interrompida com a velhice, foi humilhada. A narrativa institucional transfere para compensação para o pós a morte. Não, mas pós a morte as pessoas vão ter dignidade. Pós a morte as pessoas vão lá no paraíso, no céu, lá na eternidade. Lá depois que for arrebatar, depois do apocalipse, depois da marca da besta, as pessoas vão ter dignidade. As pessoas vão ter a compensação. Não se preocupa não com a tua saúde não, não se preocupa com a tua vida não. Não se preocupa com o problema social não. Isso foi
culpa da fé, foi culpa do pecado, da espiritual. Não, não fique muito preocupado com essas coisas, porque a compensação Deus vai lhe dar depois da morte. Aí se transfere isso como para o mundo espiritual. Dizem que as crianças virou anjinho, a criança que morreu virou anjinho. O idoso que recebia a coroa da glória em um corpo novo, o idoso morreu, receberá uma coroa no corpo da glória, no corpo novo. A falha moral é a promessa que funciona como excelência de amortecedor social. Essa válida de falência das estruturas humanas no presente, o topo da pirâmide institucional continua confortável, controlando o comportamento de massas através de medo e esperança, enquanto os mais fracos pagam com o corpo, a mente e conta de uma Disney falha, de uma sociedade omissa. O que é importante é o final. É que essa engrenagem precisa de um silêncio da culpa para continuar girando. Quem ousa apontar para a criança doente ou para o idoso, sem memória, e dizer: isso não é perfeito, isso não é justo, isso não é aceitável, é imediatamente silenciado pelo rótulo de soberba ou de falta de espiritualidade. E a verdade vai continuando, contudo, permanece ali, gritando sem filtros, sem audiência, sem visualização, mostrando que nenhuma narrativa é bonita o suficiente para cobrir o frio de um auxílio abandonado, ou de uma dor de uma ala do oncológica infantil. Mas o golpe final é o nó que amarra essa corda do pescoço da lógica, é que essa engrenagem transfere a culpa da falha para a própria vítima, não é mesmo? E que aonde que nós vamos parar nisso, né? Aonde que nós vamos parar nisso? A gente estamos muito evoluindo, né? A gente o ser humano é tão inteligente, é tão importante assim. São pessoas filhas de Deus. Na igreja são separadas, né? Como importante. Ninguém pode sentar perto do pastor porque ele é de autoridade. Agora, o alto para cima, a culpa é sutil. E explicitamente é devolvida para quem está na ponta mais fraca. Porque essa é a mais definitiva do divido das três manobras perversas. É a falta de fé ou punição biológica. Se a criança não foi curada ou do idoso não foi a definha em sofrimento, a narrativa que eles usam contra sussurra. Qual é a narrativa? A narrativa controle da sussurra, faltou o clamor, faltou jejum, faltou oração, a família não teve fé suficiente e a perversidade não basta o pai, a mãe verem um filho adoecer. Eles precisam carregar o peso de acreditar que a dor do filho é resultado da mediocridade espiritual deles. E transformam-se a tragédia biológica em processo fracasso pessoal, propondo a ideia, né? E isso vai continuando, isso vai alimentando, isso vai crescendo, porque para justificar o injustificado, recorre à lógica do livro de Jó, onde os amigos tentam convencê-lo do que ele está sofrendo, e é porque algo está errado que ele fez, é porque algo de errado que ele fez. E se a velhice de alguém é miserável, violenta, o julgamento moral da estrutura muitas vezes assume que aquilo é a colheita de que a vida é errada, está na vida errada, de um pecado oculto ou de uma rebeldia na juventude. Olha que hipocrisia, né? E a perversidade isola o indivíduo no momento. É que ele precisa de mais de amparo, em vez de uma rede de apoio da indignação contra o próprio abandono.
E o idoso, ou a família da criança, são cercadas por olhares de suspeita. E o mais da instrumentalização do medo que eles usam, esses hipócritas do caralho, que eles olham pro cu dos outros, mas do dele ele se esquece, né, de limpar, é muita indignação. Aí fica usando esses argumentozinhos para poder justificar o sofrimento, usando como um saudável, olhar para a criança do idoso e o idoso, a criança, e dizer como barbear andando, né? Como um discurso de agradeça a Deus por você não estar assim, dobre os seus joelhos, contribua com a sua obra. E a perversidade da dor alheia vira uma moeda de troca para gerar conformismo de submissão na igreja. Você não pode questionar as falhas do sistema ou da incoerência do dogma, porque está ocupado demais sentindo o alívio do que não ser a vítima da vez. E o fim da linha disso, o silêncio do constrangimento da pessoa, da vítima, quando todos os argumentos dos teólogos, discursos de institucionais são desmascarados por essa vez, o que sobra na sala é o silêncio constrangido. Porque a realidade factual, o leito frio, o esquecimento da dor crua não cabe. Não é mesmo, meus amigos? E é exatamente essas coisas que acontecem dentro do sistema religioso. E a dor do ser humano é mais uma vez silenciada, porque a realidade é mais crua e o buraco é mais embaixo, meus amigos. Para quem é mais pobre, né, a justiça o buraco é mais embaixo. Enquanto a teoria tenta salvar por reputação de um absoluto, a realidade exige que sejamos mais humanos o suficiente para olhar esses absurdos de outros olhos e dizer: isso não está certo. Mas é definitivo, né? Porque o sistema precisa de vulnerabilidade para justificar a própria existência. E o sistema da existencial, que é um desespero, né, do desamparo, empurra para os braços do dogmatismo. A instituição controla o social e o religioso perderia a sua própria matéria-prima. Só que a ala da oncológica infantil do pavilhão do asilo público não dá falhas aos acidentes do percurso, mas sim a manutenção do controle psicológico das massas. Eles são um lembrete de Parene, que até mesmo o indivíduo é importante sozinho. E o carimba da decadência biológica, da tragédia precoce dos mistérios de um plano divino. A sociedade ganha licença poética para lavar as mãos. E se a dor de uma criança ou de uma fome cai no esquecimento, ou o idoso é abandonado, faz parte de uma engrenagem cósmica incompreensível. Enquanto o orçamento público, quem deveria ir para a saúde, os políticos de proteção e da infância são a assistência social, e a maior contradição disso é a perfeição imperfeita. A perfeição imperfeita, porque o homem que traz a moralidade superior daquela própria realidade natural apresenta e exige que o ser humano seja compassivo, acolha e sinta a empatia que proteja os mais vulneráveis. Mas enquanto os engrenagens biológicas é a omissão da liderança, tratam-se os mesmos vulneráveis em uma indeficiência matemática, onde o homem é forçado a tentar ser amortecedor do Disney que o esmaga. E quando esse último mais é o dito, a cortina cai por completo, porque a contradição
entra muito grande de promessa escrita e muito forte. A realidade e a carne não é um mistério para ser decifrado como uma teologia ou de um discurso de corporativos vazios. É uma engrenagem crua de causar, e aí a estrutura tenta roubar. O absurdo não está na explicação, porque ele acontece, mas como recusa a violenta consciência em aceitá-lo como normal. Destrói como uma tentativa de defesa desse sistema é de que o fundo da própria estrutura sabe o que a conta não fecha. É por isso que ela criminaliza a dúvida se a contradição entre a promessa divina cruza de uma realidade fosse a questão de interpretação ou apenas de um mistério impressivo, o sistema permitiria que seja mais uma vez aconteça. E as pessoas não duvidem, não tenham chance de duvidar ou até mesmo de se expressar ou de falar ou de pensar, porque esse ponto da ruptura é, é disponibilizado, não é um acolhimento, é um silenciamento agressivo, onde as instituições, diante de uma ponta de uma criança sofrendo, ou para um idoso desponsa, é, esse é o ponto da ruptura, onde a máscara benevolencial cai e revela que o mecanismo da autoproteção de poder e a blindagem da soberba também é a ousa questionar a lógica de um Disney que permite demência severa ou de uma dor inocente e imediatamente carimbado como soberbo, orgulhoso ou rebelde. Claro, né? E aí a perversidade transforma a empatia genuína na dor de que o outro sofre e acha que isso é justo. É um desvio de caráter do questionador para salvar a reputação do dogma. E destrói a saúde mental da idoneidade moral de quem questiona. Porque o mais absurdo disso é quando a lógica do discurso acaba não há mais versículo que consiga mascarar o leito do hospital ou o abandono do asilo. Porque a estrutura recorre a uma arma mais antiga do terror psicológico. O sussurro institucional passa a ser cuidado ao questionar para que não algo pior que aconteça com você ou com sua família. E essa perversidade estrutura de comportamento do poder do tirânico, né? E não precisava mais falar mais nada, né, gente? Porque é, eles conseguem manipular, né? E também colocar medo nas vítimas para as pessoas não questionarem essas coisas. Aí fica muito mais fácil das pessoas que não pensam, elas controlarem, não buscarem mais melhoras, né? Porque o governo ele ama essas pessoas que não pensam, que não cobram, que não sabem lidar com dinheiro, que não sabem lidar com a sua mente, com a vida social e tudo mais, que não entende. Aí eles usam esses fatos da realidade e ameaçam a retaliação invisível, porque o amor e a justiça eram apenas pregados no início do livro, não dão lugar à pura chantagem do pelo medo. E aí, nisso, meus amigos, o mais absurdo é que a prova capal disso é a realidade desmente a narrativa. É que toda a dignidade é uma criação doente de um idoso de Alzheimer. Recebe no mundo a real não vem da metafísica, vem da ação humana. E a ciência médica é criação pelo homem, de que inventa o anestesia para aplacar a dor de quem o Disney natural impôs. E essa existência de que o afeto humano é que limpa, alimenta, segura na mão,
de quem a biologia decidiu apagar. E nesse caos todo você percebe que não existe Deus nenhum nisso. Todo dia tragédias. O que você pensa nisso tudo? Que design, que prova divina, que proteção divina, que plano divino é esse? O mais interessante é que, repetindo a exaustão, eles encaram que tentar justificar o injustificado, o justificado é um banco sem saída, porque a realidade muito factual é de que as crianças e idosos não é um teste, não é um plano secreto, não é um mistério poético, é um peso brutal da nossa existência biológica e social. Quando recusamos a último plano quente da instituição e aceitamos o desconforto desse mais, finalmente paramos de olhar para o céu e esperamos que a engrenagem conserte sozinha. E aí que a crítica se transforma muito em uma urgência real, porque se o mundo, então, com a sua origem ou de sua estrutura social falha com o mais fraco, então a única justiça que resta é que aquela que nós próprios, nas nossas próprias mãos, que decidimos fazer no aqui e no agora, e prestamos mais atenção no aqui e no agora, nos damos valor o aqui e o agora, damos valor à nossa cabecinha no aqui e no agora, e pensamos no aqui e no agora. E, e, e aí o mais importante é isso. O sinal é muito mais claro e definitivo disso, porque a prova disso, da prova física, é muito mais palpável, porque é incontestável de que o sistema faliu. É jogar a culpa na vítima. E esse é o grande poder, né, deles, da institucional, fazer isso, né, usando o desespero das máscaras do espetáculo. É quando a realidade destrói a promessa teológica. E a estrutura não recua, ela avança criando uma engrenagem da sobrevivência, que se alimenta justamente da desgraça dos mais fracos. E o sinal disso, muitas vezes, se manifesta em três mais brutais na nossa realidade. O sinal mais nítido está na estética dos grandes templos dos programas de lideranças fundamentalistas. Vocês concordam comigo? É a realidade mesmo que nós vivemos. Estão gostando dessa reflexão? Porque essa é a realidade. Eu não poderia falar muito mais nada. As filas de mães carregando as crianças com paralisia cerebral crônica, microcefalia, deformidade cognitiva são colocadas sobre os refletores. Idosos são debilitados em cadeiras de rodas, carregados por parentes, são expostos diante de multidões. E eu te pergunto, que plano de Deus que Deus tem nessas vidas e nesses acontecimentos, nessas injustiças e nessas falhas humanas? Que plano de Deus, que criação de Deus é isso? Me responda. Talvez o sofrimento extremo dessas duas pontas da vida deixa de ser uma tragédia biológica que exige o acolhimento silencioso e vira conteúdo das vítimas, porque a imagem da fragilidade extrema é validar a autoridade de quem está no topo do altar. Se ocorre uma melhora momentânea, eles, pelo efeito da adrenalina, né, da sugestão psicológica, o sistema colhe os lauros, né, a realidade volta a esmagar o corpo no dia seguinte. E silenciar esse institucional é engolir, no próxima vez, é engolir a vítima, porque estamos falando do mais absurdo, que é o sinal do mais perverso dessa engrenagem.
é quando a vulnerabilidade da criança, do idoso, se transforma em gatilho de escassez e medo para a arrecadação de recursos. O discurso é institucional, sua imagem ou do asilo caindo nos pedaços, no altar, a denúncia policial, assumir a própria incompetência, ingerir afeto, mas para dizer, olhe como o mundo é cruel, contribua com nossa estrutura, que o julgamento de Deus não caia sobre as suas finanças. E o sinal da dor da infância, da velhice, é pacificada. Ele serve para uma moeda de troca perfeita para manter o topo da pirâmide institucional confortável. Não é mesmo? É como operando aonde há dignidade. E assim fica muito mais fácil, né? Você usar a escassez, o medo, para poder usar como gatilho. Usa as crianças e idosos para transformar a moeda de troca. Usar discurso para poder manipular pessoas, né? Usando a dor da infância para a velhice para poder ser precificada. Ela serve para como uma moeda de troca perfeita para manter a pirâmide girando. Uma das coisas mais absurdas que existe e que isso é muito sério e que por mais uma vez, né? Mais uma vez acontece. E aí muitas pessoas ainda estão normalizando, não é mesmo? Então, aí eu fico me perguntando, né? Se esse planeta Terra é uma criação divina, então essa criação divina é muito mais mal feita que outra coisa, porque quando a contradição bate na porta, de forma alguma tem como você escapar a corporativa ou da polícia, porque o colapso de um sistema de saúde que atende os idosos ou o abandono de creches de orfanatos, a liderança que usam fé para ditar regras morais sobre a vida das vidas privadas e até mesmo das pessoas, são eles desaparecem num debate público. Elas têm voz ativa para ditar dogmas, mas controlar comportamento social não, né? Não emudece diante da falência estrutural que condena o idoso da fila do SUS ou até mesmo da criança da desnutrição. O sinal é que o silêncio prova que o interesse nunca foi a defesa da vida, mas sim de sua totalidade biológica, de dinheiro, né? De controlar narrativas, controlar pessoas, com medo, com desengano, com desinformações, com teatro, com mentiras, com engano, fazendo as pessoas mais trabalharem, fazendo as pessoas ficarem mais burras, as pessoas darem mais valor a tigrinho, a jogos para serem empresários dependentes, perdendo dinheiro o tempo todo, o governo permitindo as pessoas perderem dinheiro o tempo todo com um joguinho de aposta, acreditando que vai mudar de vida e enganando pessoas, e as pessoas perdendo de dinheiro até no que não tem, para poder gastar dinheiro com tigrinho, achando que vai mudar de vida e pegando dinheiro até mesmo de Bolsa Família, não é mesmo? Aí na internet aparecem mais pessoas para enganar, com falsas mentiras, com falso engano, e mais alienar mais pessoas. Agora eu lhe pergunto, você está sendo mais um que está pela verdade ou está pela mentira? Está mesmo pela melhoria dos demais, das outras pessoas, ou está só apenas querendo financiar e encher seu bolso de dinheiro? Por quê? Você está com a verdade ou está com a mentira? Você está mais para alienar mais as pessoas para serem mais burras, para serem mais idiotas, as pessoas mais perderem dinheiro e que os nossos filhos no futuro sofram com isso? Ou você está só apenas a favor de mais enganar as pessoas com mentiras, enganos, com histórias imbecis que não fazem sentido, com absurdos científicos, ainda ensinando seu filho a historinha de Adão e Eva, né? Será que isso está fazendo sentido para você? Será que você está cuidando realmente do seu filho de uma maneira correta? Será que você está atrofiando mais o seu cérebro acreditando nessas mentiras, enganos institucionais e usando
alimentando o bolso dessas pessoas corruptas que estão só apenas fazendo nada com nada e ganhando o bolso de dinheiro, o cu do dinheiro, limpando o seu cu cheio de dinheiro, né? Usando papel higiênico do cu de dinheiro, enquanto as pessoas, a injustiça grita nos hospitais, na sociedade, nas ruas, nos hospitais, nos empregos. E talvez seja essa grande pergunta que você precisaria responder. Será que o que eu estou falando aqui tem voz ativa para ditar esses dogmas da sociedade? Será que controlar comportamento social vale a pena? Será que vale mais a pena a criança do SUS sofrer mais uma vez? Ou chorar mais um grito? Ou o idoso ser mais abandonado? Será que vale a pena alguém falar alguma coisa? Cobrar dos políticos, cobrar dos hospitais, dos governadores políticos? Será que vale a pena nós colocamos na mente, colocar a mão colocar, tirar um pouco para pensar, se vale a pena refletir sobre essas coisas? Eu te pergunto, será que vai fazer sentido essas mudanças? Ou o Brasil já não tem mais jeito? Porque eu digo para vocês, o Brasil não tem mais jeito. Porque o que vai quebrar esse país é esses jogos de apostas, esses influenciadores. E já tá tudo debaixo, um buraco mais embaixo. Essa é a realidade. O buraco, meus amigos, é muito mais embaixo que outra coisa. O silêncio, ele prova que o interesse nunca foi a defesa da vida. Foi o controle da narrativa. E essa evidência não é só se pode apagar o sinal definitivo de que essa conta não fecha, sabe? É como a própria instituição precisa criar um vocabulário de anestesia, como expressões como Deus quis assim, era a hora dele. Para uma criança que morreu com falta de saneamento, ele está pagando o que devia. Para um idoso sofrendo com isolamento, são os curativos ideológicos que a estrutura inventa para que a sociedade enxergue o óbvio. E mais uma vez, o sistema que diz que é o portador da voz do Criador, do universo, ele mais uma vez está em silêncio, gritante, dando voz ao absurdo, e não está a favor da vida, está a favor da corrupção. Essa é a verdade. Então, a estrutura inventa para que a sociedade enxergue o óbvio. Mas, na verdade, fechar os olhos para cruzar os braços do asfalto, empurrando para o invisível espiritual aqueles que dizem o Disney perfeito de uma divindade que as lideranças humanas decidiram desamparar. Na verdade, nós estamos vivendo em um mundo onde o criador desse Disney perfeito está calado silenciosamente e ele sim, talvez ele escolhe fechar os olhos e cruzar os braços em camarote. E mais uma vez, as pessoas darem mais palco para ele estar pagando o que falta. Obrigado, meus amigos. Obrigado às pessoas que gostam dos meus conteúdos aqui. E eu peço para vocês deixarem mais algumas ideias de conteúdos aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Curte, comenta e compartilha.
E eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos aqui no canal. E tchau.